de que ferramentas precisas para fazer escrever. Em primeiro lugar, gostaria de dizer-vos que é muito interessante, pelo menos eu gosto, da metáfora da caixa de ferramentas. Isto de comparar o processo de escrita a uma caixa de ferramentas, a mim agrada-me particularmente. Na página 110 daquele livro do Stephen King, Escrever Memórias de um Ofício, ele escreve a dado passo: para escrever, aproveitando ao máximo as suas capacidades, convém fabricar a sua própria caixa de ferramentas e depois trabalhar a musculatura. Muito interessante, não só a ideia de fabricar a sua própria caixa de ferramentas, mas igualmente interessante a ideia de trabalhar a musculatura para depois transportar essa caixa. Eu diria que este aspecto da caixa de ferramentas é muito interessante ainda por outra razão. Porque quando se fala de uma caixa de ferramentas, estamos imediatamente a associar a ideia de trabalho. Porque, efetivamente, escrever é um trabalho. Escrever dá trabalho. É evidente que há muitos autores que dizem que escrever é fácil, que escrever reclama e exige, sobretudo, talento. Reconheço que em alguns autores, em algumas fantásticas exceções, é assim. São escritores talentosos. Mas diria também que na maior parte dos casos não é assim que acontece. Na maior parte dos casos, a escrita e o processo de escrita reclama um trabalho. Um trabalho aturado, um trabalho cuidadoso, um trabalho atento. Diríamos que se num primeiro momento nós escrevemos naquilo que o Stephen King chama de porta fechada, isto é, em que a nossa preocupação é fazer passar as ideias do coração e da cabeça para o papel ou para o computador, numa segunda fase, aquilo que chamamos revisão de estilo ou revisão de texto, é uma fase muito trabalhosa e é uma fase na qual é necessário também empreender algum esforço e algumas energias para que aquilo que escrevemos, além de criativo, seja também cuidado. Posto isto, ou dito isto, diremos que a primeira ferramenta, a ferramenta mais comum, é o vocabulário. Aquilo que o Stephen King chama o pão da escrita. Cuidado, não convém confundir, pelo menos em meu entender, o vocabulário com as palavras. Eu diria que as palavras são a matéria-prima da escrita. Isto é, as palavras não são um utensílio, as palavras não são uma ferramenta. A palavra é algo que nós, os escritores, trabalhamos, burilamos, fazemos crescer, fermentamos, revemos. Diria, a palavra é a matéria-prima da escrita. Mas o vocabulário é efetivamente uma ferramenta, é o pão da escrita. Eu diria que o segredo aqui, nesta ferramenta do vocabulário, não é o vocabulário ou a quantidade de vocabulário que tu tens, mas é como usas esse vocabulário. Portanto, quando falamos aqui da ferramenta do vocabulário, nós não estamos a falar do aumento lexical, da aquisição de mais ou menos palavras. Estamos antes a falar aqui do tratamento, do uso, do modo como nós, de certo modo, amassamos, trabalhamos as palavras, trabalhamos o vocabulário. Diríamos que uma das piores coisas que pode acontecer a um escritor é enfeitar o vocabulário, procurando palavras compridas, ou palavras complicadas, ou palavras até exóticas. O Stephen King diz que o mais simples e o mais indicado é ser objetivo e direto. Sobretudo quando estamos a trabalhar ou a escrever histórias narrativas. O Stephen King diz que a regra básica do vocabulário é: usa a primeira palavra que te vier à cabeça, se for adequada e se for conveniente.
Isto quer dizer que não precisamos, para escrever, de usar um vocabulário muito rebuscado, diria até muito elaborado. Mas precisamos de usar de delicadeza no tratamento do vocabulário, precisamos de usar alguma subtileza no sentido de captar a atenção, conquistar o favor, conquistar a benevolência do leitor. A palavra é apenas uma representação do sentido. O sentido é importante quando se quer escrever. Portanto, precisamos de associar aqui à ferramenta do vocabulário a ferramenta do sentido. Isto é, desta comunicação que o escritor quer fazer passar e chegar ao seu leitor. E o bom uso desta ferramenta, que chamamos vocabulário, pode de facto ser decisivo na hora de conquistar a benevolência do leitor. Portanto, esta ferramenta, a ferramenta do vocabulário, não é uma ferramenta que tem a ver com quantidade, nem é uma ferramenta que tem a ver com complexidade, mas é uma ferramenta que tem a ver com uso. Decisivo mesmo é como tu usas o vocabulário. Se for direto e se for objetivo, no dizer do Stephen King, e na minha opinião também, melhor. Portanto, não compliques no uso desta ferramenta.